Sabia que você paga imposto mesmo tendo prejuízo com seus investimentos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. Se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E hoje, galera, vamos conversar um pouquinho sobre um termo que eu tava lendo num livro aqui, que é o Investindo em Ações no Longo Prazo. Eu me deparei justamente com esse trecho aqui, ó. Nesse sistema tributário nominal, um ativo que se valoriza a uma taxa abaixo da inflação, pois é, se você tem um rendimento abaixo da inflação, você está perdendo dinheiro. O que resulta em uma perda de poder aquisitivo será tributado mesmo assim após a venda. Tá? Aqui eu tô falando seja para ações, seja para sua renda fixa. O governo, ele tributa os seus investimentos direto no seu rendimento. Ele não espera calcular a sua rentabilidade real. Se você não sabe o que é rentabilidade real, assiste esse vídeo aqui em cima, eu vou deixar aqui no card para vocês. O governo, ele não espera você calcular a sua rentabilidade real acima da inflação. Ele tributa nominalmente, que foi o que a gente viu justamente aqui no trecho. De acordo com o seu rendimento nominal, que é o que de fato vai cair na sua conta, você é tributado com base nele. Então, mesmo se a sua rentabilidade foi abaixo da inflação, você vai ser tributado, ou seja, você já teve prejuízo e você ainda vai ser tributado. Mas vamos para a tela do computador, que é muito mais fácil a gente entender tudo isso. Preparei uma aulinha aqui. Vamos lá. O que acontece? Quando você faz um investimento, seja em renda fixa, seja em ações, vamos supor que você põe R$100 lá e daqui a um ano você tem R$105 naquele investimento, por exemplo, resultando numa rentabilidade de 5%. Só que no mesmo período, os produtos que custavam antes R$100, hoje custam na casa de R$105. Então, na prática, a sua rentabilidade foi a mesma que a inflação. Tá jogando na equaçãozinha de Fisher aqui, que calcula a nossa rentabilidade real. Rentabilidade real seria o que a gente ganhou acima da inflação. A gente joga aqui, ó, 1 menos a taxa de inflação, dividido por 1 menos a taxa da rentabilidade, menos 1 vezes 100. E isso dá uma rentabilidade zero pra gente, ou seja, o nosso ganho foi zero, a gente simplesmente acompanhou o poder da inflação. Se fosse isso que acontecesse, estaria maravilhoso, porque a gente não pagou imposto nesse cenário. Só que não é o que acontece. O que acontece é o seguinte, a gente investe R$100, o investimento paga 105 pra gente, o que gera uma rentabilidade de 5%, só que aí o governo fala: não, você não vai pegar esse dinheiro isento não, eu vou te tributar. E ele vai te tributar com 15, 20%, depende do tipo de investimento que você está investindo e tudo mais. Então, na prática, desses 5%, o que vai sobrar é 4,25%. Tá? 4,25 que é o que vai cair na sua conta. Então, seus R$100, na prática, se tornaram R$104,25. Aí, o cenário já muda, porque a inflação foi a mesma, foi 5%. E jogando esses cálculos aqui na equação de Fisher, a gente chega numa rentabilidade negativa de menos 0,78. Então, na prática, você perdeu para a inflação e mesmo assim você ainda pagou imposto. Olha que sacanagem. Sendo que, vamos para o próximo caso aqui agora. Vamos considerar que a gente ainda vai pagar o imposto da mesma forma que é feito hoje, só que com uma rentabilidade de 9%, tá, do investimento. Então, na prática, você investiu R$100, virou 109, lucrou R$9. Aí o governo fala: nananina, não, você não vai lucrar isso aqui sem eu te tributar. E ele vai de novo e te taxa os 15%. O que na prática dos 9% vai te sobrar 7,65%. Então, seus R$100 na prática viraram 107. Só que aí também teve a inflação. Nesse caso, o que acontece? A gente joga na equaçãozinha aqui e a gente chega na rentabilidade positiva de 2,86. Então, nesse caso, mesmo pagando imposto, você teve uma rentabilidade positiva acima da inflação. Então, teoricamente, não teve tanto problema nesse caso, porque, de fato, você teve lucro. Só que vamos supor que a gente só pagasse o imposto depois de realmente ter o ganho real. Vamos lá, mesmo exemplo aqui, ó. Você investiu R$100, virou 109, a inflação foi de 5%, tá? Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular direto a rentabilidade real, sem incidência de imposto aqui a princípio, e a gente vai jogar o imposto depois da rentabilidade real. Então a gente chegaria num retorno real depois da inflação de 4,39, incidindo o imposto aí sim sobre o ganho real, imposto de 15% no exemplo aqui, a gente chega na rentabilidade real mesmo, que é o seu ganho real de capital. Então a gente chegaria numa rentabilidade de 3,73%, isso incidindo o imposto sobre o ganho real. Então, comparando aos mesmos dois casos de rentabilidade, a gente vê que se a gente paga o imposto só sobre a rentabilidade real, a gente tem
um ganho bem acima. Aqui no caso deu quase 1% de ganho acima. Por quê? O governo ele não incide o imposto sobre o seu ganho real, ou seja, você pode estar tendo prejuízo com seus investimentos, por mais que o seu dinheiro cresceu, se você perdeu para a inflação, você teve prejuízo, e mesmo assim você vai ter que pagar imposto. A gente chama isso de imposto inflacionário. Esse é um estudo justamente do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, só que hoje as pessoas não dão mais tanta bola para ele. Por quê? Porque antigamente as inflações eram muito mais altas, então fazia muito mais diferença isso com inflação alta. Hoje, com a inflação dos Estados Unidos baixa, na casa dos 2%, 3%, a inflação do Brasil também teoricamente baixou, embora, na minha opinião, eles maquiam muito bem essa inflação, né? Na prática, para mim, é muito maior essa inflação. Mas antigamente a inflação era muito mais alta, então fazia muita diferença você pagar imposto. Hoje, com a inflação baixíssima, quanto menor a gente põe essa taxa de inflação aqui, menos interferência ela vai fazer no cálculo, o que vai gerar uma rentabilidade muito mais próxima da real, e o imposto aí vai ficando cada vez mais próximo do real mesmo. Então, o governo ele ganha de várias formas. Isso aqui é mais um estudo pra gente entender como é que funciona, tá? Pra vocês saberem como é que funciona. E se você curtiu esse estudo, deixa um comentário aqui embaixo, deixa aquele like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E é isso, Lucas aqui, aquele abraço e bora ficar milionário.